Olá pessoal, como é que você está? Como tem passado? Hoje é o segundo dia da semana, é a segunda-feira, o segundo dia da semana, né? E dentro desse segundo dia da semana, nós estamos dando início à nossa meditação no livro de Apocalipse, capítulo 11. Aqui é o canal Samuel Buralho. E você é convidado para participar desse canal, ativando o sininho, se inscrevendo e depois dando seu like, compartilhando, mandando para seus amigos, dizendo: olha, tem um canal aí que está falando do Apocalipse, está ensinando o Apocalipse de um formato bem verdadeiro, porque nós trabalhamos com a história, trazemos a Bíblia. A Bíblia é a história do cristianismo, da Igreja de Deus. Então ela tem que pegar lá do Éden indo até o final dos tempos. Então essa explicação apocalíptica fora da história da geração de todos os homens de Deus, ela não encaixa com a Bíblia não. Então o camarada vai ter que estar adaptando para ver se encaixa. Aqui não, aqui você está estudando a história e está vendo que realmente a história e a Bíblia bate e é tudo real. Bom, hoje nós vamos finalizar, quer dizer, na verdade nós não vamos finalizar, nós vamos finalizar a partir de hoje uma série, vai começar uma série de uns 3 dias mais ou menos sobre o final do capítulo 11 do Apocalipse. Nós vimos ali que ele está relacionado aos 1260 anos que a igreja ficou escondida e 1260 anos que a igreja e o Estado se misturou e a igreja ficou ali tomando o espaço do tempo, né? Vimos que a Bíblia foi atacada na França, passou 3 anos e meio, teve que passar 3 anos e meio escondida, ou melhor, que foi queimada e ficou morta durante 3 anos e meio, que ninguém podia ter uma Bíblia. E 3 anos e meio depois ela foi ressuscitada. Ela passou a existir na França, depois de 3 anos e meio, que o Congresso francês entendeu que a Bíblia deveria ser extinta, que Deus não existia, e a semana passou a ser uma semana de 10 dias. Então vimos ali que cumpriu fielmente. 3 anos e meio depois, o Congresso francês entendeu que realmente não fazia sentido. Eles trouxeram a Bíblia de volta, a religião voltou novamente e a semana voltou a ser uma semana de 7 dias. Isso cumprindo 3 anos e meio depois. E vocês viram que um cidadão chamado Voltaire, ele disse que precisou 12 homens para escrever o Evangelho de Jesus Cristo. E apenas um, ele seria o suficiente para daqui a 50 anos ninguém nunca mais ouviria falar de Jesus Cristo. E vimos que isso foi em 1795, ali já perto da queda do poder romano, da Igreja Católica, do poder papal. Bom, agora nós vamos entrar indo para o final do capítulo 11, que é a mesma sequência. Bom, no versículo 18 do capítulo 11 diz assim: na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra. Olha, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saravada. Samuel, o que significa? Irmãos, olha só o que ele vem trazendo. Ele vem trazendo que depois dos 42 meses, depois dos 3 anos e meio que a Bíblia seria morta, mas iria ressuscitar, viria o fim dos 42 meses, que eram os 1260 anos, e a Bíblia foi assassinada que ano? Assassinada que eu digo é o seguinte, já expliquei, vou dar uma luz novamente. O Congresso francês decretou que na França não existia mais Deus. Deus não existe. Então eles queimaram tudo que fosse de religião, fechou as igrejas e houve perseguição e morte ali aos cristãos. Essa foi a decisão que a França tomou na Revolução Francesa. Isso foi em média ali 1795. 3 anos depois, né,
a França decidiu dar um golpe na Igreja Católica, derrubando o líder, o chefe da igreja, o cabeça da igreja, o Papa. Depois daí, a Bíblia diz que viria o quê? O juízo, né? Olha que interessante, ele diz bem assim: na verdade enfureceram as nações, chegou a ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aqueles que temem o teu nome, né? Aí depois ele diz que abriu o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança, seu santuário. Então, gente, esse verso aqui está acontecendo depois dos 42 meses. Lembre que os 42 meses começou a contar em 538. 42 meses vezes 30 dá 1260. Cada dia por um ano. Se você pegar o ano 538 e juntar acrescentar mais 1260, nós chegaremos a 1798. O que aconteceu em 1798? A gente já falou. A Igreja Católica sofreu um golpe da França. O Papa foi preso. Isso logo depois que a Igreja Católica, aliás, logo depois que a Bíblia foi morta. Passou ali por 3 anos e meio. Morta, repito, no sentido de que a França decretou que Deus não existe e foi queimada, e os cadáveres da Bíblia, do Novo e o Velho Testamento, ficou ali simbolicamente falando. Mas a Bíblia diz que ela iria ressuscitar. E ressuscitou. Está a Bíblia aqui de volta. Aí ele diz que logo depois viria o quê? O juízo. O juízo. Então nós vamos ter a partir de hoje uma série falando sobre o juízo, que muitos dizem que é loucura, não existe um juízo investigativo. Nós vamos ver que existe sim, e a Bíblia diz desde quando começaria esse juízo investigativo, né? Então, depois que ele diz assim, ó, chegou o tempo determinado, um tempo determinado marcado para serem julgados mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, e tanto aos pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Quando é que vai haver a destruição dos que destroem a terra? Quando Jesus voltar. Mas depois ele diz que abriu o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança. Abriu o santuário de Deus que está no céu e foi vista a Arca da Aliança que está no seu santuário. Bom, a Arca da Aliança se encontrava em que lugar do santuário? No Santo dos Santos. Então isso aí eu quero que vocês vão entendendo, porque durante uns 3 dias a gente vai falar sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus ele se divide em juízo investigativo, judicativo e executivo, a execução. Nós vamos entender cada passo durante esses 3 dias a partir de amanhã, certo? Por enquanto, saiba que nós vamos estudar sobre o juízo e que você precisa de um bom advogado para estar no juízo de Deus, porque senão você não vai passar no juízo, você vai ser condenado. Deixa eu dizer só uma coisa, eu tenho um bom advogado, eu tenho 2 advogados para te oferecer, para te apresentar. Um chama Senhor Jesus Cristo e o outro Senhor Espírito Santo. Um está aqui, ó, como seu advogado aqui na terra, o outro está lá em cima como seu advogado. Tá querendo? Se você quer, aceita ele aí, meu amigo, porque nos juízos, quem não tiver esses 2 advogados, não vai passar no juízo, vai ser condenado, né? Então Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a tua paz. Lembre-se que vamos falar sobre o juízo de Deus. Deus te abençoe. Amém?